Seguimos então, vamos agora com os mesmíssimos assuntos, as mesmas pautas, mas ouvindo um ponto de vista diferente. E hoje nós recebemos Ricardo Baronovski, mais uma vez aqui no estúdio da CNN em São Paulo. Ricardo, bem-vindo, viu? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham. Começamos então falando sobre a PEC dos precatórios, mas mais precisamente, Ricardo, sobre os desenrolares dessa PEC e o estímulo, não é, que o STF recebeu para poder fazer uma análise criteriosa em alguns aspectos. A ministra Rosa Weber, do STF, pediu explicações à Câmara sobre justamente essa PEC dos precatórios. Alguns deputados recorreram ao Supremo contra a autorização do presidente da Casa, Arthur Lira, para que parlamentares votassem remotamente. Vamos então ouvir aqui a opinião de Ricardo Baronovski. Essa decisão da ministra foi uma interferência no poder legislativo? Perfeito, Elisa. Ouso discordar aqui do nosso colega Molica, pelo seguinte motivo. Ele disse que a judicialização da política só ocorre porque alguém provoca, de fato, é a leitura do inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que garante o acesso à justiça. Todos podem se socorrer do Poder Judiciário quando houver lesão ou ameaça de lesão ao direito. É o princípio da inafastabilidade do Poder Jurisdicional. Toda vez que o Poder Judiciário é acionado, ele não age de ofício, ou não deveria agir de ofício, ele tem que trazer uma resposta. O problema são as zonas cinzentas, são os temas políticos, porque o acesso à justiça não pode ser encarado como um princípio absoluto. Ele também tem algumas ressalvas, por exemplo, que se encontra na tripartição dos poderes. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Então trago aqui algumas reflexões, Eu conseguiria judicializar, por exemplo, a votação de um impeachment? Estamos numa zona cinzenta, uma zona exclusivamente política. Eu não posso invadir a esfera dos outros poderes. Então essa é a tensão que se coloca. A gente viu lá no 7 de setembro qual foi a pauta, qual foi o discurso do presidente. A gente vê o Arthur Lira, a gente vê o Rodrigo Pacheco também se manifestando sobre essa excessiva judicialização da política. De fato, tem alguns temas, como a gente viu aí nas emendas do relator, que é uma questão objetiva. Mas as zonas cinzentas, Elisa, isso me preocupa muito porque é o neoconstitucionalismo. O que é isso? É o novo constitucionalismo, é uma maneira de se encarar o direito em nome de princípios. Então, para a gente moralizar o direito, isso vem da Alemanha desde 1949, o Brasil compra isso em 1988, e a gente tenta moralizar o direito em nome de princípios, mas os princípios são abertos, são vagos e são imprecisos. O que é dignidade da pessoa humana? Às vezes o que é para você, Elisa, não é para mim, não é para o pessoal que assiste em casa, Então a dignidade da pessoa humana ela tem pouca densidade normativa e admite muitas interpretações. Então a gente nunca sabe o que vem do Poder Judiciário. Vou trazer aqui uma coleção, Peguei ontem à noite, domingo, fiquei muito contente aqui com o convite novamente. Fiz uma pesquisa rápida, sobre os últimos 2 anos, do que o STF já judicializou, o que ele já enfrentou. Se vai ter vacinação obrigatória ou não, se abre o comércio ou fecha, se as igrejas têm que ter missa ou não, se vai ter prova de concurso ou não, imposto de importação sobre armas, até o calibre da arma, que é uma prerrogativa do presidente através do Exército, o STF também se depara com isso. Terminando aqui, se vai ter voto impresso ou não, se o presidente pode nomear determinados cargos que a Constituição atribui de maneira privativa a ele. Então a gente tem uma judicialização não só da política, mas também de temas do Poder Executivo. Isso eleva o risco. O Brasil, imagina, Elisa, que você vai investir numa empresa que você não sabe amanhã qual a resposta. E não é a culpa dessa formação desses 11 ministros, mas sim de uma tradição jurídica que se constrói durante 30 anos com a nossa Constituição. E é esse modelo que nós temos de neoconstitucionalismo. Cada vez mais a política vem sendo judicializada. E aí, será que caberia um não liquê? Será que caberia uma não decisão? Talvez seria uma autocontenção judicial. Esse tema eu não ponho a mão porque se refere a um outro poder. Vamos então em frente aqui, eu permaneço no mesmo assunto, Ricardo, fiquei prestando atenção aqui no que você disse que num domingo à noite fez o levantamento, eu pensei, que bom quando a gente escolhe fazer aquilo que a gente ama, não é? Porque qualquer momento é um momento de prazer para poder estudar e levantar informações, fiquei conectada com isso que você disse. Eu vou trazer ainda
mais dados a respeito deste assunto do STF, porque eu lhe trouxe o ponto de vista de será que o STF estava interferindo no legislativo, mas agora eu trago um retrato que diz relação, e até para ouvir a sua opinião, se está interferindo o STF no executivo, porque a ministra Rosa Weber também ordenou que o governo federal suspenda imediatamente a execução daquilo que é chamado de emendas de relator. Por meio dessas emendas, o relator da Lei Orçamentária Anual distribui recursos para os parlamentares e esses parlamentares podem aplicar esses recursos lá nas suas bases eleitorais. Mas partidos questionaram no Supremo a distribuição das verbas e a ministra argumentou na decisão que falta transparência na distribuição dessas verbas. Pois bem, vamos à pergunta, Ricardo. A decisão da ministra foi uma interferência no Poder Executivo? Essa é a beleza do direito, viu, Elisa? Agora a resposta é contundente. Ela agiu muito bem, ela trouxe essa ADPF 854, né? Também li ela integralmente ontem, era uma lição de boa governança ao nosso poder legislativo, né? Para que você que está em casa, né, se preparando aí para começar seu trabalho, dando sequência, entenda o que é esse tema, porque toda hora a gente ouve, né? Emendas ao relator, parece um nome bonito, está alterando alguma coisa, não. É o seu dinheiro, é o seu imposto, é aquilo que você tanto reclama, aquela gasolina R$ 7,00, aquele imposto que está caro, é tudo aquilo que é arrecadado para os cofres públicos, que a gente dá um nome bonitinho no direito de erário, né? E esse erário está sendo utilizado como emendas do relator. Olha, o que diz a ministra, e eu concordo integralmente com a posição dela nessa arguição de descumprimento do preceito fundamental, é uma ação, né? 854, que todo dinheiro público tem dono, todo dinheiro público tem que ser prestado contas, né? Impessoalidade, transparência, boa governança, controle objetivo. Como eu sempre gosto de analogia, né? Quando eu sempre trago alguns exemplos aqui, imagina que você é dono de uma empresa, contrata administradores e os administradores têm que gerir o seu patrimônio, gerir a sua empresa. Você ficaria contente se ele utilizasse o caixa da empresa, em vez de aumentar o poderio da empresa, na verdade, para preservar o próprio emprego? Seria mutatis mutandis essa situação, troque empresa por país, troque administradores por governantes. O que são emendas de relator? São pequenas correções que se faz ali às leis orçamentárias, que teriam um respaldo legal, mas acabam sendo utilizadas indevidamente como moeda de troca, como barganha política e por mais que o legislativo negue, a ministra deixa de maneira muito contundente o que vem ocorrendo. E aí colocou numa saia justa poder legislativo, poder executivo, que vão ter que prestar contas do que eles estão fazendo com o nosso dinheiro. Então isso é em nome de boa governança, transparência, prudência fiscal. Isso é muito importante, saber onde está colocando o dinheiro. Será que aquele investimento a qual foi destinado uma emenda do relator era a medida mais prioritária, era mais urgente, era mais importante para nós? Quando a gente vai na urna, aperta o botão, a gente espera que aquele que recebe a nossa confiança escolha o melhor caminho. Será que esse é o melhor caminho? 8h54. Vamos então para o próximo assunto aqui do Liberdade de Opinião. Para você que nos ouve e assiste pela televisão, nos ouve pelo rádio ou por aplicativo, YouTube, sempre bom ter a sua companhia e saber que você está conosco. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que não vai voltar atrás naquela decisão de exonerar os servidores que não se vacinaram contra a Covid-19, a menos, segundo o prefeito, que a justiça determine. Vamos ver então o que disse Ricardo Nunes. A Prefeitura de São Paulo não vai recuar, a Prefeitura de São Paulo manterá as exonerações. Agora eu entro numa outra fase, que são as empresas e autarquias, que está terminando, a controladoria terminando o estudo, cruzamento de dados, havendo pessoas não vacinadas, irei exonerar, e o que vai fazer o reverter é, evidentemente, se vier uma decisão judicial, que aí sim, a decisão judicial se cumpre. Caso contrário, a Prefeitura mantém as pessoas demitidas e fortalecendo a campanha para que as pessoas se vacinem. E o que pode fazer com que a gente faça a reversão é se eles vacinarem, me trouxer o cartão, no dia seguinte eu nomeio novamente.
Vamos então à pergunta aqui, Ricardo. Primeiro, a gente está entrando, é curioso falar de vacina e julgar que seja um assunto espinhoso, né? Porque naturalmente a gente imagina que quaisquer pessoas queiram se imunizar para proteger o coletivo e que o Brasil, inclusive, tem uma característica, mundialmente falando, de se vacinar muito bem, obrigada. Mas quando a gente fala de Covid-19, de repente esse território ficou espinhoso. A minha pergunta é, essa decisão do prefeito aqui da cidade de São Paulo a respeito de exonerar, não é, o funcionário que não queira se vacinar, pode acabar gerando uma onda de judicialização do assunto? Em todo o tema político, a gente sempre vai ter ações judiciais questionando, mas são ações natimorta, elas não têm o menor fundamento constitucional, porque o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2020, ele já pacificou o tema, Elisa. Ele disse contundentemente, a maioria dos ministros andam nesse sentido, de que a vacinação obrigatória ou compulsória é permitida. Não tem o que se questionar, não é a vacinação forçada, pegar no seu braço, entrar na sua casa, muito civil, né? Quero ver alguém entrar na minha casa, não é isso. Você sofrerá sanções políticas indiretas, né? É claro que mutatis mutandis, a gente vê até uma discussão aí que eu acho que poderia até ser trazida aqui. Olha, se eu estou obrigando o servidor a se vacinar, o empregado a se vacinar sob pena de ser exonerado, ser demitido com justa causa, eu espero que isso também valha para o lazer, né? Fim de ano, ano novo, né? Carnaval. Será que eu vou barrar as pessoas no carnaval que não tiverem ali o passaporte sanitário? Pode ser interessante, onde há os mesmos fatos, há o mesmo direito. Mas eu trago aqui uma reflexão, né, de que a vacinação, eu acho que é um tema pragmático, não é nem juridicamente, mas pragmaticamente é um tema muito tranquilo. É muito bom andar, sair nas ruas sem medo, ver a pessoa que você ama, voltar para casa e saber que está todo mundo em segurança. Em relação a esse tema, acho que não há divergência. Juridicamente, não há divergência. O que eu trago aqui talvez seja uma pequena rebarba em relação a essa postura. Para que haja uma sanção, para que eu penalize alguém, eu preciso de lei. Parece-me que em São Paulo existe um decreto. E um decreto bem construído, ele ressalva até justa causa médica, né? Tem algumas doenças, algumas pessoas que teriam, em tese, intolerância a determinados tipos de vacina, tem que estar justificado por relatório médico para haver essa escusa. Mas veja que aí até, aqui em São Paulo, se respeitou a legalidade, não sou obrigado a fazer nada ou deixar de fazer senão em virtude de lei, aí fazendo uma interpretação extensiva, inclui os decretos, e o decreto faz uma ressalva médica. Então, me parece bastante prudencial a conduta aqui do Executivo e, obviamente, que essas ações, se porventura existirem, não terão respaldo constitucional. Tem que acabar logo essa polêmica. Ricardo, eu vou aproveitar alguns minutos, são 2 minutos, eu acredito que nos restam, e fazer-te a mesma pergunta que eu fiz até no improviso para o Molica, porque eu quero ouvir a sua opinião sobre até que ponto um ser humano pode ter os seus direitos preservados quando esse direito pode prejudicar a saúde do coletivo, não é? Quando a gente está nesse momento sanitário e imaginar que uma pessoa não vacinada pode prejudicar colegas de trabalho, pessoas da família, até que ponto vai a liberdade de uma pessoa? Fico muito contente, eles acompanham aqui o chat, né, ao vivo do nosso canal, uma audiência altíssima, né, e vejo como as pessoas compram essa briga, essa ideia, né, uns favoráveis, outros contrários. Essa é a beleza da diversidade, da pluralidade, mas o tema aqui é técnico. A gente chama de ponderação, princípio da proporcionalidade. Pensa que você é o juiz dessa questão. Você coloca em 2 pratos da balança 2 valores constitucionais e você vai ter que escolher, nesse caso concreto, qual prevalece? A liberdade individual ou outros, saúde pública, pacto coletivo, pacto federativo. O que parece, o STF apreciou com exaustão isso, é que a saúde pública, o bem coletivo, prevalece em relação à liberdade. Tem até uma frase no voto que eu acredito seja bastante emblemático: liberdade não se confunde com libertinagem. Então essa pauta, né, ela serve para muitas outras, como o Molica apontou aí: cinto de segurança, capacete do motociclista, não fumar em áreas fechadas. Ah, mas estou perdendo a minha liberdade. Pois bem, a partir do momento que a gente vive em sociedade, você já não pode mais passar no farol vermelho, você tem que respeitar as regras do jogo social. Não seria justo que um colega de trabalho, desrespeitando essa regra, trouxesse esse desrespeito à saúde pública em nome de um interesse individual. Então, a questão parece bastante pacífica, que pesa mais a saúde pública, pesa mais a vacinação. Muito bem, Ricardo Baronovski, obrigada, viu, pelas palavras de hoje, pela opinião e por ter vindo mais uma vez aqui na sede da CNN em São Paulo. Uma excelente semana a todos.
Lembro sempre para você que nos acompanha que todas as opiniões que são emitidas pelos comentaristas aqui no quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.